Bom dia, turminhas. Vamos começar mais uma semana de estudos, de atividades. Vamos dar continuidade ao conteúdo de geografia, onde nós estamos trabalhando as 5 regiões do nosso país. Semana passada vocês trabalharam com a região Nordeste e essa semana nós vamos trabalhar com uma região que trabalha com carimbó, que tem muitas lendas, que tem a festa do Boi-Bumbá, que tem uma grande diversidade na vegetação e com os animais. É onde se localiza o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do nosso país. Lá a gente tem o prato no tucupi como uma das comidas assim mais tradicionais. Já sabe de qual região nós estamos falando? Estamos falando da região norte. E como vocês percebem, aqui é o mapa do Brasil e nós destacamos aqui só de verde a região norte para a gente ter mais ou menos uma noção, principalmente do tamanho e da quantidade de estados que essa região tem. Como vocês perceberam lá no mapa maior, a região norte ela é formada por 7 estados, pelo Amazonas, a Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, Amapá e o Pará. Então, são esses os 7 estados que fazem parte da região norte, tá certo? Vamos explorar mais um pouquinho sobre essa região. Essa região é a maior do Brasil, como a gente percebeu lá pelo mapa, né? 45% do total do nosso país pertence à região norte, porém, ele é o segundo menos populoso. Já imaginou? A história da região norte, ela é muito predominante a questão da população indígena. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil ele começou a ser colonizado pela região Nordeste, lá pela Bahia, não foi assim? Então, se eu voltar aqui para o mapa para mostrar para vocês, o Brasil começou a ser colonizado por essa região aqui, e aí ela foi descendo aqui essa faixa litorânea e foi sendo povoada por aqui. Então, a região norte, ela foi a última a ser colonizada. Então, a gente ainda tem uma grande concentração de índios, tá? E tribos indígenas nesse lugar. Por isso que todas as lendas, as comidas, elas vêm muito dessa questão da cultura indígena, que ainda é muito forte lá, tá? O clima da região norte é o clima mais úmido do Brasil. E ele tem uma característica: chegou determinada hora, naquele dia chove. Aí é caracterizado como chuvas de hora certa, que vai sempre ocorrer no final da tarde. Sabe quando a gente vai para a praia, a gente sente aquela maresia, mesmo com aquele vento da praia, a gente sente aquele calor pregando no nosso corpo? Pronto, isso aí é bem parecido com o clima da região norte, tá? É o clima úmido. O relevo vai ser formado por planaltos, planícies e depressões, principalmente pela presença de grandes bacias hidrográficas. E quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou me referindo a grandes rios, tá certo? Faz essa associação, rios, bacias hidrográficas. E aí a gente tem como exemplo o rio Amazonas, que está localizado na região norte. E como é que funciona a economia dessa região, tia? Então, a economia dessa região ela vai ter 2 pontos fortes. Primeiro, vai ter a economia regional, que ela é mais interiorizada, né? Que ela vai ser justamente a extração de matéria-prima para outros produtos. E aí é feita a importação e revertido num produto, né? Então, a gente vai ter a extração do látex, da madeira, da castanha, do açaí, vai ter também a mineração do ferro, do manganês e também do ouro, tá? E o outro ponto forte da economia da região norte são os polos industriais. Na verdade, o polo industrial de Manaus, que é formado por mais de 500 indústrias. Então, tem uma grande concentração de indústria na Zona Franca de Manaus, tá? E lá se fabrica eletrodoméstico, produtos de informática, motocicleta, entre vários outros. Olha, são mais de 500 indústrias. Então, de tudo um pouco se produz na região norte, ok? Tia trouxe para vocês aqui algumas imagens dos povos indígenas da Amazônia, o tipo de habitação que ainda existe, a forma como eles habitam dentro da floresta amazônica. E aí um ponto muito forte também na região norte é o encontro desses 3 elementos, dos rios, da floresta e da fauna, né? E da flora também. E aí a gente tem que fazer essa associação também. Quando eu estiver falando de flora,
eu estou me referindo aos vegetais, às plantas, todas as diversidades de um vegetal, tá certo? E quando eu estiver falando de fauna, eu estou falando de qualquer espécie de animal, tá? Então existe uma harmonização muito interessante entre a floresta, os rios e a fauna na região norte. A floresta amazônica, ela é imensa e maior parte da região, maior parte dessa floresta vai estar localizada na região norte. Não quer dizer que a floresta amazônica pertence só ao Brasil, ela vai pertencer a outros países vizinhos, mas a maior parte está no Brasil, certo? E nessa floresta a gente vai encontrar uma variedade, uma diversidade muito grande de seres vivos, de vegetal e de animal, tá? A gente pode, já é reconhecido, na verdade, deixa eu te colocar aqui para vocês enxergarem, cerca de 1.800 espécies diferentes só de aves, tá? Dos 2.500 de peixes, 320 de mamífero e dezenas de outras espécies, como os anfíbios, insetos, é onde a gente tem a maior concentração de animais diferentes, tá? Na região, nessa floresta também a gente vai encontrar, como eu falei para vocês, a floresta tropical, que pega quase toda a região norte, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um dos grandes rios, a floresta saindo de dentro, né? Na verdade, ela migra. Nós temos aqui a Vitória Régia, nós temos aqui a extração do látex, né? A seringueira. Nós temos aqui a plantinha do açaí, tá? E aqui o Rio Amazonas. Nós temos aqui também a continuidade desses rios. E aqui eu trouxe para vocês duas imagens bem interessantes sobre as bacias hidrográficas, tá? Dentro de uma bacia hidrográfica é possível a construção de usinas hidrelétricas, que são as usinas que projetam, tá? Que fornecem, produzem a energia elétrica para todo o nosso país. Nós temos aqui, tá, o Rio Tocantins, que é no estado do Pará, e nesse rio Tocantins foi construído a usina hidrelétrica de Tucuruí. Como eu falei para vocês, na região norte a gente vai encontrar uma enorme diversidade de animais, certo? E aqui a gente tem alguns. Muitos a gente já conhece, já ouviu falar, outros a gente não sabe, não tem nem noção, né? Mas aí, se você tiver curiosidade, pega o nome deles, coloca lá no Google, coloca imagens e aí você consegue ver a imagem do animal que você tem a curiosidade. Onça pintada, capivara, arara vermelha, coati, o irapuru, jacaré-açu, a preguiça real, irará, mico de cheiro, barrigudo, que é o macaco barrigudo, ariranha, são vários tipos de animais. Aqui nós trouxemos 4 animais que estão em extinção na Amazônia, tá? A gente ainda tem que lidar com esse tipo de problema. Nós também temos como forte as lendas folclóricas, né? A gente está estudando os elementos da narrativa, de um texto narrativo que vai contar uma história, só que a lenda é uma narração, mas ela vai ser de cunho popular, que é transmitido de pessoas para pessoas. A gente nem sabe se ao certo, se aquelas histórias, elas realmente existem ou não. A história existe, mas se o que está sendo contado na história realmente é um fato, né? A gente caracteriza como lenda folclórica justamente porque não existe essa comprovação, certo? Foi passado de geração para geração, principalmente pela imaginação das pessoas que foram criando. E aí vocês já ouviram falar da lenda do Amazonas, a lenda do Boto, a lenda da cobra grande, a lenda do Irapuru, do Saci Pererê. A gente passou aí pelo folclore e vimos algumas lendas folclóricas. Aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Mas existe uma grande diversidade de lendas. A região norte também ela é muito rica pela manifestação cultural presente nessa região. São várias as manifestações, tá? E aí sempre vai ter aquela herança indígena, tá? E aí a gente pensa que a gente lembra que o índio ele costuma se pintar, ele costuma se enfeitar quando ele vai ter alguma manifestação. E as três principais que existem na região, tem mais, tá? Mas as principais nós temos o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma procissão que leva muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas. A festa de Parintins, que é o boi caprichoso e o boi garantido, parece até aqueles desfiles de escola de samba, é bem parecido, só que ele vai trabalhar com a regionalidade, né? E nós temos a dança do carimbó,
que é considerado como patrimônio cultural do nosso país. Olha que riqueza, olha que região rica, gente. A culinária também é muito característica e muito tradicional à herança dos costumes indígenas. Muito das comidas dele é a base de frutas, e aí nós temos aqui o açaí, mas também a base do peixe. A gente tem que lembrar que os índios, eles viviam da forma mais natural possível. Ou seja, toda a comida deles era pescada, era caçada, tá? Então não existe muito processo de industrialização. Claro que a gente já tem um desenvolvimento mais, né, moderado dentro da nossa sociedade, mas o característico regional são coisas que são caçadas, que são plantadas, que são colhidas, tá? Então, a base da comida da região norte vem muito da raiz, vem muito do que é caçado, do peixe, vem muito das frutas, e aí nós temos até uns nomes que a gente acha diferente, né? A maniçoba, o caruru, o tacacá, o pato no tucupi, né? Açaí a gente conhece, que é uma delícia. E aí a gente vai para o nosso exercício, tá? A nossa primeira questão no exercício, você vai colocar aqui, ó, são as siglas, tá? Dos estados e dos estados da região norte. Aqui você vai colocar quais são os estados e aqui quais são as capitais. Para facilitar a vida de vocês, Tia colocou aqui o mapa, ok? Esses nomes que estão maiores, todos em letras maiúsculas, são os estados. Esses que estão dentro do estado com uma bolinha, tá? É a capital. Ou seja, já vou dar um exemplo aqui, ó. AM, eu vou estar me falando do Amazonas, então você vai colocar o Amazonas aqui. E dentro do Amazonas, quem é a capital? Manaus. Aí você vai completar os 7 estados com as suas respectivas capitais, tá bom? A gente tem aí a questão 2 que eu estou pedindo dois exemplos de alguns aspectos característicos da região norte, certo? Então, você vai me falar o nome de 2 rios, o nome de 2 animais, o nome de 2 plantas ou 2 árvores que fazem parte da flora, da vegetação dessa região, 2 pratos da culinária, 2 tipos de manifestação cultural e 2 tipos da atividade econômica. Tem tudo aqui dentro disso que Tia mostrou para vocês, tá? A terceira questão, nós temos aqui uma coluna que você vai relacionar com esta. Quando eu falo relevo da região norte, equatorial é a maior bacia da região norte, menor estado da região norte, você vai ver qual desses vai combinar e vai fazer essa relação, ok? Vai copiar no caderno de geografia, vai responder, vai tirar foto, vai mandar para a tia poder corrigir e poder colocar na nossa tabelinha de registro, ok? Antes que vocês me perguntem, tia, é para desenhar o mapa da região norte? Não precisa, tá? Mas aí você só vai conseguir responder olhando para ele, mas não precisa copiar não, tá bom? Super beijo. Qualquer dúvida, manda para a tia, que a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.